Tarde Top de volta. E agora vamos falar de incontinência urinária, sintomas, causas e tratamentos com a doutora Bianca Lopes de Moraes, fisioterapeuta pélvica, mais conhecida como doutora Pepeca. Eu tava morrendo de saudade. Eu também, muito saudade. Bem-vinda, viu? Obrigada, você tá com frio na barriga. É, tá com frio na barriga. É bom, frio na barriga é bom. Bom, vamos lá, Dani Venâncio agora com a gente. Tudo bom, querida? Prazer, muito obrigada. Prazer, a gente conhecia de nome. Ah, que bom. Sempre ver vocês duas juntas aqui. Bom, como faz muito tempo que a doutora não vem, começa explicando, né, o que é a fisioterapia pélvica, para que ela serve? E quando a mulher pode começar a fazer essa fisioterapia? Bom, a fisioterapia pélvica ela é uma especialidade da fisioterapia, né, que atua tanto na prevenção quanto no tratamento conservador das disfunções do assoalho pélvico. O assoalho pélvico é essa região do quadril, né? Ele fica localizado ali na região do quadril como um conjunto de músculos. São 13 músculos que ficam ali e eles funcionam como uma rede de sustentação que sustentam a doutora, bexiga. Só um segundo, por favor. Só um minutinho, por favor. O ponto tá ligado aqui. Obrigada, gente. Desculpa. Só para eu entender que preciso absorver o que você está falando, doutora. Imagina. Então, esse grupo muscular, ele funciona como uma rede de sustentação, né? Que sustenta a bexiga, o útero e o reto. Uhum. Então, se essa rede de sustentação, ela fica fraca, é onde que o homem, a mulher, a criança, ela começa a ter algumas disfunções. Uma delas é a incontinência urinária, né? Que são uma das grandes queixas da população. E, doutora, por que vai ficar na musculatura fraca? Quais são as causas? Bom, o envelhecimento acontece com todo mundo, né? Então, com o corpo todo. Se a gente não fortalece nada, nenhum grupo muscular do nosso corpo, ele começa a ficar flácido. Sim. Então, o assoalho pélvico é um grupo muscular que a gente normalmente não trabalha. Então, por exemplo, a gente vai na academia para malhar todos os grupos musculares. Só que esquece da região pélvica, né? Então, se você não trabalha essa região, ela vai ficar mais fraca. E aí, tem, por exemplo, você tem as atividades cotidianas, né? Você tosse. Quando a gente tosse, normalmente a gente empurra para baixo, a gente faz a força para baixo. Então, é onde que você faz a pressão no assoalho pélvico. Quando você espirra, quando você vai pegar alguma coisa pesada. Então, até em academia também, né? Isso, a gente faz toda a força errada. Ri também, não só ri também. Sim, dá risada. Sério? Até risada? Sim, imagina, eu trabalho, amor. Não é onde eu tô lá pra mim assim, porque eu trabalho aqui no meu assoalho pélvico. Inclusive, agora, neste momento, estou trabalhando. Muita gente perde xixi dando risada. A gravidez, né, na mulher prejudica. Porque pesa. Tem o peso do bebê, a mulher ganha o peso ali durante a gestação, são 9 meses carregando. Então, imagina, o assoalho pélvico está ali, que nunca foi fortalecido, com o peso ali dos órgãos, mais o bebê. Então, a mulher, ela tende a ter a incontinência urinária. Então, não é comum, né? A gente não pode falar que é normal. É comum, mas não é normal. A gente fala isso. Segurar peso também? Também. Nunca mais faço mudança, gente. Eu fico carregando o sofá de casa, eu sou forte. Eu falo pra mulherada tomar muito cuidado com os esportes, né? Esportes de alto impacto. E quais são os esportes de alto impacto? O crossfit a gente fala muito, né? Porque o pessoal pega muito peso, né? E aí, às vezes, pega um peso ali em excesso. E quando você faz aquele movimento pra cima e pra baixo, né? Do agachamento, você abaixa e você faz a força pra baixo. Pra baixo, né? Então, e criança, quando tem incontinência urinária? A criança, normalmente, a gente tem que trabalhar com um psicólogo junto, né? Às vezes a criança tem algum problema que ela nasceu com aquilo. Emocional também, Emocional. Né? Então, tem que ser investigado, né? A criança, quando ela faz o xixi na cama à noite, né? Então, mas tudo isso a gente também trabalha com a fisioterapia pélvica, né? Só que não é tão comum, né? Uhum. E como é feito o trabalho? Esse fortalecimento? Tá. Tem muitas dúvidas, né, a mulherada? Sim. Bom, primeiro a gente faz uma avaliação, né? Na avaliação, a gente faz uma avaliação de toque, a gente conversa, a mulher relata todas as queixas dela, né? O que está acontecendo, quando acontece essa perda, que tipo de perda que é, se é uma perda de gotinha, se são jatos, né? Porque a mulher acha que se ela perde só de gotinha é normal, mas não é. Então, a mulher começa a perder de gotinha e usa absorvente. Tá, deixa eu entender. A incontinência urinária é a perda de urina. De urina involuntária. Isso. Tá. Em qualquer momento. Se ela perde
caminhando, correndo, dando risada, tossindo, Tudo durante isso. a relação sexual. Tudo isso é incontinência urinária. Então, em qualquer momento, se você perde a urina, é uma incontinência urinária. E homem também tem, né? E no caso dos homens é a mesma coisa, excesso de peso. Sim, mas o homem é mais após a retirada da próstata, né? Porque ele faz a prostatectomia, ele fica ali com a musculatura um pouco comprometida e ele tem a incontinência urinária. Então, aí o tratamento a gente vai fazer avaliação, tudo. A gente faz avaliação de toque, não é igual do ginecologista, mas eu preciso ver como está essa musculatura. Se essa mulher, ela sabe usar essa musculatura, se ela usa essa musculatura corretamente. Então, aí a gente monta um protocolo ali de tratamento, né, para fortalecer essa musculatura, porque existem vários tipos de incontinência urinária, né? Também, né? Que consegue fazendo, Isso. né? Existem muitos exercícios e alguns dispositivos que a gente utiliza durante a terapia. Eu até Olha os trouxe aqui. pezinhos. Isso. É aquele ali, a academia da Pepeca. Olha Essa lá, os aqui é. pezinhos, ó. Não é? Esses aqui são os pezinhos, né, que a gente chama de cones vaginais, como se fossem pezinhos de academia mesmo. Começa do mais levinho, é de 20 a 70 gramas. Então, começa do mais levinho para o mais pesado. É igual na academia, a gente vai lá fortalecer o braço, a gente começa com um pezinho de leve. 2, depois a gente Quanto chega tempo? até... A pessoa já faz no seu consultório ou faz em casa? A gente faz a sessão no consultório, depois a pessoa faz em casa para ela treinar. Porque não adianta ir só no consultório, que ela vai uma vez na semana. Tem que treinar e aí, todo dia. Só volta depois de uma semana. Então tem que treinar, é constante. A gente não consegue fortalecer o bumbum, né, indo só uma vez na semana. Muita gente acha que sim, né? Que vai final de semana e vai estar com o bumbum Não duro. adianta. Então, esse cone, ele é colocado dentro do canal vaginal. A cordinha, ela fica para fora, como se fosse aquele absorvente interno. Né? Isso. E aí, a mulher, ela vai contrair. Só que não é só colocar e ficar, né? É todo ali um trabalho diferente ali no consultório. Então, não adianta você só comprar, entrar lá no site, comprar o cone. Eu vou usar e vou fortalecer a pepeca. Às vezes você vai até prejudicar. Se a sua musculatura for fraca... Então, tem que segurar o conezinho. Isso, A ideia é segurar. Isso, tem que segurar. Não adianta você colocar e ele ficar lá também. Que a mulher acha que se você coloca e ele tá lá, tá ótimo. E prende e solta, como que faz? Como que é o movimento? A contração. A contração, né? A contração é um pouco difícil de explicar. O que a gente sempre fala pra mulherada. Pra ajuda? Vamos lá. Segura a pepeca, doutora. O que a gente sempre fala pra mulherada. Rápido, Pepeca, hein? Sou rápida na pepeca, meu amor. O primeiro teste, a gente chama de stop test, que é o teste do xixi. Quando a gente vai no banheiro, a gente vai fazer xixi, então faz aquele jato. E detalhe, né? A mulher ela tem que perceber muito o jato do xixi dela. Se é um jato fraco, se é um jato pausado. O jato, ele tem que ser... Não pode ser... Ou só aquela coisa... Quando você está fechando a torneira, só está pingando um pouquinho de água. Isso serve para as mulheres e para as crianças também, para os homens, para todo mundo? Sim. E você também não pode fazer força para fazer xixi. Tem muita mulher que faz força para fazer xixi. Então, senta no banheiro e fica lá. E fica, até concentrar para fazer a força. Nossa. Eu fico prestando muita atenção, às vezes, quando vou em banheiro público, né? Olha só. No ritmo do xixi das mulheres. Às vezes eu tá no banheiro, assim, do shopping. Tem uma pessoa do lado, né? Aí eu sento e fico... Tá com xixi fraco. Amiga do meu cartão, não tá legal, sua pepeca tá aqui. Mas é verdade. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. A gente não pode fazer força, e também não pode ter aquele xixi fraquinho. Tem que ser um jato de uma forte. Vez. Isso. Já aprendi, gente. Então, a contração. Primeira coisa é o stop test. Quando você for no banheiro, vai lá, acabou o programa, vai no banheiro, fazer xixi. Você faz xixi, um pouquinho de xixi, segura o xixi. Você segurou o xixi, se você tiver com a musculatura um pouco fraca, às vezes vai pingar um pouquinho ainda de xixi. Se você tiver com a musculatura forte, você vai conseguir interromper o seu jato urinário. Então tem que interromper o jato urinário. Tem que interromper de uma vez. Ele não pode interromper fraquinho, tem que interromper de uma vez. Então, fez xixi, vai lá. Contraiu. Aí relaxou e faz tudo. Mas isso não é um exercício. Isso é só um teste para você fazer. Não pode ficar fazendo. Não pode ficar fazendo, porque senão você tem infecção urinária. A outra forma de você aprender a fazer
O exercício é você colocar um espelhinho assim na frente da pepeca, para você contrair e relaxar. Quando você contrai, você consegue fechar o canal vaginal. Então, você contrai o canal vaginal e relaxa. Contrai o canal vaginal e relaxa. Para você começar a ter a percepção. Se ficar difícil, você pode colocar o dedo. Quando você coloca o dedo, você estimula a musculatura. Ou você pode também usar, que é o Benoit que a gente usa. Esse Benoit são essas duas bolinhas aqui. Como ele tem chama? uma Benoit. Benoit. Ele serve como um biofeedback, que a gente coloca ali dentro e ele estimula a musculatura. Quando você anda, ele faz isso aqui. Só que, gente, não aparece barulho, tá? Gente, aí você andando, fala, tá com aquele negócio lá na repeca, gente. Não dá pra ouvir. Tá. Então, ele estimula a musculatura. Então, sua musculatura tá ali, né? Adormecida, né, tadinha? Esquecida num canto, Abandonada. coitada. Você anda, ele dá Teia de aranha. essas tremidinhas. E aí dá uma acordada nela. Então, isso aí vai ajudando a mulher a ter percepção e acordar essa musculatura para ela aprender a contração. E aí a gente partir para uma fase melhor e mais eficiente na terapia. Mas, doutora, dá pra esquecer a musculatura da pepeca? Esquece, meu bem, esquece, pior que esquece. Tá lá. Muitas mulheres, quando chegam no consultório, não sabem fazer a contração. Que loucura. Porque não tem sensibilidade. Tem mulher que não tem sensibilidade Tem mulher, nenhuma. a maioria das mulheres tem vergonha de falar sobre isso, tem vergonha de falar sobre sexo, tem vergonha de falar sobre orgasmo, tem vergonha de falar sobre masturbação. Então, essa é uma Sim, realidade. Tem muitas sim. mulheres oprimidas que nem sabem fazer, não conhecem o corpo delas. Não. Então, imagina se vai saber fazer uma contração. Entendeu? É difícil. Falar sobre sexo ainda é tabu, infelizmente. Infelizmente. E existem vários tipos de incontinência urinária, por exemplo, os mais leves, os mais graves. Existe. A gente fala que existem 3 tipos de incontinência, né? A incontinência urinária de esforço, que é quando a gente tosse, faz xixi, espirra, faz xixi, dá risada, faz xixi. A incontinência urinária de urgência, que é quando você tem aquela urgência, assim, muito rápida de querer ir no banheiro. Então, você tem vontade de fazer xixi, já tem que ir correndo e ir para o banheiro. E a incontinência mista. Que normalmente a gente mistura as duas, tem pessoas que têm os 2 tipos, ou a incontinência que a gente fala da bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa é a bexiga que ela trabalha muito, porque a bexiga ela é envolta pela uma musculatura, que é a musculatura do detrusor. Então, essa musculatura ela fica assim. Então, a bexiga, às vezes, ela nem tá toda cheia, e como a musculatura ela fica assim, ela tem que liberar o xixi. Como que você sabe que a bexiga é nervosa lá, que ela não... A gente faz exames, né? Pede para fazer exames, mas normalmente a pessoa faz xixi toda hora. Entendi. Então, a pessoa... Você tá olhando pra mim. Pode ser ansiedade também, tá? Por exemplo, uma coisa que a gente sempre pergunta na avaliação. Da ansiedade. Quantas vezes você acorda à noite para fazer xixi? Tem gente que acorda muito, isso aí é um dos sintomas da bexiga hiperativa. Isso. Não sendo diabético, se não tiver com diabetes e acontecer isso, então já é o primeiro sinal, né? Quem acorda, então, muito na madrugada, mais de faz 2 xixi. vezes na noite, já começa a ser um pouco assim, você começa a ter que investigar. Ou você está bebendo muito líquido antes de dormir. Então, eu ia te perguntar agora. Às vezes a pessoa que faz muito xixi, ela bebe muito líquido. Ou toma o diurético, então. Aí ela força a bexiga, é isso? Ou então, no caso, assim, diurético faria mal, por exemplo? Tudo tem horários, né? Tá. Por exemplo, você, lógico, de acordo, você vai conversar com o seu médico. Mas se você, a pessoa que não toma nenhum medicamento, mas está bebendo muito líquido, 2 horas antes de dormir, a gente tem que começar a diminuir os líquidos, né? Então, tira um pouco do líquido. Tem gente que acorda toda vez à noite para beber água. Então, você vai acordar, você dá um vai... sono ruim também, né? Isso. Você já acostuma a sua bexiga também. E na questão do remédio, às vezes você toma um diurético à noite, você vai à noite no banheiro. Então, são essas coisas que você tem que começar. Não, tomar diurético à noite não, gente. Não dá, pelo amor. Tem, mas tem gente que toma à noite. Faz errado, né? Não tá sabendo. Tem que começar a balancear isso, ver certinho. Mas existem alimentos também que irritam a bexiga. Por exemplo? Frutas cítricas. Ah, não pode, então? Não, eu tinha paciente que tomava suco de laranja todo dia e café. À noite? Não, o dia todo. Tá, mas não pode. Não pode, porque ela já tinha bexiga hiperativa. Então, ela irritava mais ainda a bexiga dela. E aí, ela fazia xixi toda hora, toda hora. Ela não conseguia ficar, assim, 15 minutos sem ir no banheiro. Só que vai no banheiro e faz só um negocinho.
É quase o mesmo sintoma ali quando você está com infecção. Você vai e faz o xixi. Porque é aquela vontade muito forte. Nossa, parece que minha bexiga está cheia, vai explodir. Você vai, faz um pouquinho. Aí você volta a fazer o que estava fazendo. Nossa, parece que eu tô com vontade de novo. Parece que tá apertada, Faz nada cítrico. Isso. O álcool também ajuda a gente a querer aguentar. Ajuda. Pimenta. Mas não pode consumir muito. Rapadura? Você falou? Vasodilatador. Aí eu falei rapadura. Eu falei vasodilatador. Eu falei, gente, coitada da rapadura, até a rapadura, meu Deus. O que é rapadura, gente? Da Um vasodilatador. Tudo isso aí começa a complicar um pouquinho mais. A gente tem que começar a mudar um pouquinho dos hábitos, né? Mudar hábito também de ir no banheiro. Tem muita gente que faz assim, eu vou no mercado, eu vou no banheiro antes, em casa, para ir no mercado para não precisar ir lá. Isso aí é uma coisa errada que todo mundo faz. É errado? Eu falo pra minha filha fazer isso. A gente faz com os filhos. Pra forçar, né? Vamos na Central de Jornalismo, gente. Nós temos que só na Central de Jornalismo tem uma notícia meio SOS agora que entrou importante para nós no nosso Central de Jornalismo. Camila, é contigo, maravilhosa. E se você pretende viajar para o México, fique atento, porque o país cancelou um acordo de isenção de vistos com o Brasil. E agora vai passar a exigir o documento para cidadãos brasileiros como forma de regular o tráfego migratório que se abate sobre o país. O México suspendeu um acordo de isenção de vistos com o Brasil e vai passar a exigir a autorização de cidadãos brasileiros que pretendem desembarcar no país. A decisão foi anunciada no Jornal Oficial do Governo mexicano. O texto informa que aqueles que pretendem entrar no país como visitantes devem solicitar o visto nos termos das disposições legais aplicáveis. A decisão veio após o governo mexicano descobrir que o benefício vem sendo utilizado por brasileiros para trabalhos ilegais no território. A imprensa do país também informou que muitos tentam atravessar a fronteira do México em direção aos Estados Unidos. O acordo de liberação de vistos para brasileiros entrou em vigência em fevereiro de 2004. O governo do México informou que a decisão já foi comunicada ao Brasil e é temporária, embora não tenha determinado seu prazo de validade. Em outubro passado, quando as diretrizes de imigração foram anunciadas, o México afirmou que entre abril e agosto desse ano foram identificados mais de 38 mil brasileiros que tentaram entrar ilegalmente nos Estados Unidos, vindos do território mexicano. Camila Smith, da redação de jornalismo da Rede Brasil, para o programa Tarde Top. Então complicou um pouquinho mais para quem está querendo ir para o México, né? Boa, Vai dificultar. Vamos voltar para o nosso assunto. Vamos lá. Vamos lá, vai, Gi. Incontinência urinária, estamos falando com a doutora Bianca Lopes. Eu gosto de falar Bianca Lopes de Moraes. Doutora Bia Lopes. Continuando com o tratamento, doutora. Deixa eu mostrar uma novidade, né? Essa aqui é uma sondinha que a gente chama de sonda de biofeedback, né? Mas ela não é de eletroestimulação. Isso aqui ajuda muito a mulherada. Porque ela é simples, você pode usar em casa. Essa sondinha aqui você vai colocar no canal vaginal. Então, ela é introduzida aqui no canal vaginal. E quando a mulher ela contrai a musculatura, a anteninha ela vai para baixo. Contrai e relaxa. Então, quando você tem um feedback visual, fica mais fácil você saber que você está fazendo mesmo a contração. Então, você contrai e relaxa. Novidade contrai e relaxa. Isso. É muito legal essa sondinha aqui. E aí é um estímulo a mais ainda para a mulherada fazer em casa, né? Porque às vezes você pede, contrai e relaxa lá, contrai e relaxa. Ela não vai fazer. Então, com isso aqui, ela vê que ela está melhorando. E quando vai fazer? Quantas vezes essas são as sessões de exercício? Depende muito do igual tipo... Desse que tá fazendo. Por exemplo, a gente vai fazer isso aqui para fazer em casa. Você vai fazer 3 vezes de 10. Por quê? A musculatura, às vezes, é uma musculatura que a gente não trabalha muito, então ela cansa muito mais rápido. Então, se ela... Se ela fadigar, ela não vai ter efeito nenhum. Você continuar fazendo ali, não vai adiantar de nada. Então, 3 de 10 diariamente, tá ok. Isso. Tá pago. Isso. Com essa aqui. Então, nisso você vai manter a musculatura ativa. E ela não vai fortalecer. O pezinho antigo também? O peso, ele não pode ultrapassar 20 minutos por dia. 20 minutos fazendo esse exercício, gente? Isso, 20 minutos. Não pode. Porque a musculatura cansa. Tá. Então, eu posso estar fazendo essa atividade, é ótimo.
essa atividade outra, por exemplo? Pode. Tô na esteira lá, posso estar fazendo isso? Pode fazer. Pode fazer. Depois a gente começa a juntar tudo, né? Depois que a mulher começa a ter a maior percepção ali da contração, a gente junta os exercícios com a musculação. Então, você vai para a musculação, vai fazer um agachamento. Você já vai aprender a contrair a musculatura antes de agachar. E acho que é até bom, né? Isso. Então, a mulher fala, mas eu não vou conseguir lembrar. Você vai, porque vira hábito. Eu acho que é hábito também. Vira hábito. Você não vai nem perceber que você está fazendo. Você já vai se acostumar. Né? Isso. E vai fazer a contração normal. E os homens, doutora, como que é o tratamento? O tratamento do homem, a gente trabalha com uma sonda anal. O homem é por via anal, né? Que a gente tem a musculatura. A gente coloca uma sonda, não é essa aqui é a vaginal. A anal eu não trouxe. Essa aqui é uma sonda vaginal, também a gente usa na mulherada, na incontinência urinária. É uma eletroestimulação. Então, você coloca lá no canal urinário, na mulher, no homem, no canal anal, e ele manda estímulos. A mesma coisa ali para ativar aquela musculatura. Então, muitos homens não têm mais a sensação ali da contração. Então, quando o homem contrai, ele bombeia mais sangue, ele melhora a ereção dele. O homem, normalmente, quando ele faz a retirada de próstata, ele fica ali com a ereção prejudicada, ele não tem mais uma ereção muito boa, ele começa a perder a urina. Então, quando você contrai e coloca a sonda, ela manda estímulo e melhora aí essa musculatura, melhora a contração e fortalece o assoalho pélvico. Tem alguma contraindicação, assim, quem não pode usar os aparelhos, os pezinhos? Olha, na verdade, a gente indica sempre fazer com um profissional, né? A contraindicação é, normalmente, o médico, a gente espera sempre a liberação ali do urologista, né? Porque a gente não sabe, o homem fez a retirada da próstata, a gente não sabe como Quanto que tempo a tava. cicatrização, né? Isso. Então, a gente espera sempre o médico indicar a fisioterapia para ele começar. A mulher, ela não precisa passar no médico antes de ir no fisioterapeuta, ela já pode ir direto na fisioterapia pélvica, porque a gente vai avaliar. Se ela tiver exames, a gente vai pedir exames, então a gente vai fazer tudo isso antes. Pós-parto, quanto tempo depois? Pós-parto, depois de 45 dias também, com a liberação do médico. E a pessoa não tem continência, que é só fortalecer a musculatura. Quanto tempo? Ótimo. Ela precisa. Isso aí é prevenção, né? Acho que toda mulher deveria fazer. Sim. A gente vai no ginecologista todo ano, né, anualmente, mas o ginecologista, normalmente, ele não vê a função ali da musculatura, né? Sim. Então, a mulher, ela também teria que passar pela fisioterapeuta ali uma vez no ano, para a gente avaliar, ver como que tá. E a gente pode passar, porque como não é um tratamento, a gente passa ali no consultório, a mulher vai fazer em casa. Então, se ela fizer a cada 6 meses, ótimo. Tá. Mas ela já vê os resultados depois de quanto tempo? Por exemplo, foi na fisioterapia? Depois de um mês ela já vê resultado. Um mês já tá com a pepeca musculosa. Na verdade, se ela não tiver nenhuma disfunção e ela já saber fazer a contração, na primeira noite ela já vai ver resultado. Entendi, você acaba... ele vê, não, se um mês... A pepeca musculosa, a pepeca musculosa. Fortalecida. Gente. Fortalecida. Já, né? Já pensou logo nos músculos, gente. Bianca Lopes de Moraes, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Adorei muito te obrigada. rever. Seus muito contatos, para quem quiser saber mais sobre fisioterapia pélvica. Tá. Pessoal, então, Instagram é Bia Lopes, _fisiopélvica. Telefone 19 981 19 4747. Instagram novamente, Bia Lopes, _fisiopélvica. Me sigam lá. Lá eu posto muita coisa sobre incontinência urinária, a parte de sexualidade, para homens também. E aí o pessoal pode interagir mais comigo, mandar perguntas aí que eu respondo tudo para vocês. Obrigada. Hoje passou rápido, a gente já vai embora, gente. Vamos embora. Segundou. Obrigada, querida. Obrigada. Viu? Tchau, gente. Tchau, gente. Até Boa noite. amanhã. Fique com Deus. Até amanhã. Você Tchau. não vai fazer um negócio assim? 3 vezes pra vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz pra todo mundo. Tchau. Até amanhã.